tentar usar a faculdade que eu tenho e resolver. A gente vai ter um exemplo na prática, quando a gente entrar na questão 21, que provavelmente não vai ser hoje. A 21 vai ser o exemplo disso. Mesmo que eu quisesse ignorar o que os espíritos estão dizendo e tentar usar da nossa capacidade para tentar resolver, a gente vai ver na contradição que a gente entra. Então, Kardec também dá o exemplo que é para a gente entender bem, na prática, o que isso quer dizer. Então, quando os espíritos dizem não podeis, não podemos mesmo. Não podemos mesmo. Mas claro que esse não podeis, ele é temporário. Óbvio que um dia, como a questão 18 mostra, quando a gente chegar no estágio de espírito puro, a gente vai saber. Mas, por enquanto, não, a gente tem que focar em outra coisa. Tá? Então, isso é muito importante. E por último, antes de eu passar para o Lauro, só volta na 17, faz favor, Lauro, que eu quero mostrar uma coisa que também é importante. Na resposta, tem uma frase, uma parte da resposta que diz assim, ó, Deus não permite. Isso também é muito importante que todos que estão estudando a obra espírita e que estão aqui estudando conosco gravem. A gente vai ver daqui em diante, em todas as obras de Kardec, mas como a gente está no Livro dos Espíritos, a gente vai ver muito isso no Livro dos Espíritos. Kardec e os Espíritos vão usar muito essas expressões. Deus não permite, Deus permite, Deus faz, Deus não faz, Deus quer, Deus não quer. Ele vai usar muito essas expressões. Mas por que Kardec usa essas expressões e como é que a gente tem que entender elas? Kardec usa essas expressões porque ele quer que a gente tenha um novo entendimento sobre Deus. Que a gente interprete essas frases de uma nova maneira. Porque no decorrer da filosofia e das religiões, a gente se acostumou com essas frases, né? Deus quis, Deus fez. E como é que a gente interpretava isso nas religiões tradicionais ou na filosofia de muitas religiões? Interpretava como um ser, um senhorzinho de barba branca, como se fosse uma pessoa. Quando a gente diz Deus não permite, é como se esse serzinho estivesse lá num lugar, num trono, e de lá ele ordenasse com a voz, geralmente uma voz muito grave, não permito que vocês façam. Então a gente acostumou a imaginar Deus assim. Curiosamente, a gente vai ver que nas obras de Kardec, ele usa esses termos e insiste neles, mas ele quer dar um novo entendimento. Então ele quer dar uma nova interpretação para esses conceitos, ele não bota fora os conceitos, ele simplesmente dá um novo olhar, uma nova interpretação. Então, quando a gente vê essas frases, Deus não permite ou Deus permite, aqui a gente tem que entender como sinônimo de leis naturais. As próprias leis de Deus, naturalmente, permitem ou não permitem alguma coisa. Vou dar um exemplo para clarear o que isso quer dizer. Por exemplo, quando eu digo assim, quando eu digo Deus não permite que ao homem tudo seja revelado, não é que a gente possa descobrir a resposta, mas Deus vai lá escondidinho, pega lá alguma coisa e esconde da gente a resposta. Significa aqui que o homem não tem a capacidade ainda de entender o princípio das coisas. Esse não ter a capacidade, então o homem não pode conhecer o princípio das coisas, porque justamente ele não tem capacidade, não é uma proibição religiosa no sentido, não, vocês não podem saber. Mas a resposta está lá. Se eu burlasse essa proibição, eu ia lá e pegava. Não, mas não é nesse sentido. Eu não, quando ele diz Deus não permite ou a gente não pode mesmo. Mesmo usando o que a gente tem, a gente não consegue. É a mesma coisa que eu dizer falta a capacidade.
Então é algo natural. Da mesma forma que eu digo assim, ó, não é possível a gente voar a não ser que seja através de algum aparelho, um avião, um helicóptero. Mas imagina a gente, o homem, o ser humano, a gente consegue voar? Não. É permitido ao homem voar? Não. Mas esse é permitido no sentido ele tem a capacidade natural de voar, caso ele se esforçasse, quisesse, não. É uma limitação natural do nosso corpo. É nesse mesmo sentido que ele está dizendo aqui, Deus não permite. É uma limitação natural do homem, que ainda é um espírito imperfeito, que ele não tem a capacidade para conhecer o princípio das coisas. Então é nesse sentido que a gente tem que interpretar Deus não permite. Vai ser sempre assim. A gente vai ver mais vezes essa frase e aí a gente vai dar mais uma pincelada nela para ir clareando. Mas se acostumem, porque Kardec vai usar muito esses termos. E vai em outros, daqui a pouquinho, mais para frente, ele vai também explicar isso que eu estou dizendo. Que ele não vai eliminar as expressões religiosas. Ele vai dar uma nova interpretação. Isso é uma coisa muito interessante, que nós vamos tratar com mais detalhe à medida que a gente for estudar isso. Que às vezes as pessoas, para criar uma teoria nova, elas tentam não usar termos antigos. Kardec, em alguns casos, ele usa os termos antigos, mas com um novo entendimento, um novo significado. Muito interessante isso. E há um porquê dele fazer isso, que vai ficar claro no decorrer do estudo. Porque um dos objetivos do Espiritismo é reinterpretar justamente os textos religiosos. Então, por isso que ele não elimina os textos religiosos. O que ele vai dizer é que o que houve na história foi uma má interpretação. Mas se eu faço a interpretação correta, não há nenhum problema nos textos. Então ele vai por esse caminho e não nega os textos. Ele só muda as interpretações. E claro que essas interpretações ele dá de uma maneira especial, que é de uma maneira científico-filosófica e não mais baseada numa autoridade religiosa. Mas dito isso, eu passo para o Lauro falar e para todos também que queiram participar. E você tocou num ponto importante, porque é muito comum pessoas, principalmente quem está iniciando no estudo e participam desses estudos que é feito um pouco meio de qualquer jeito, dizer assim, mas tá vendo? Deus castiga, Deus pune, tá falando aqui. Deus, né? A princípio, quem não aprofundar na teoria espírita acaba entendendo dessa forma assim, como se entende nas religiões. Quando você lê o que é o Espiritismo, naquele diálogo com o padre, Kardec ele vai explicar o conceito de purgatório segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo, eu pessoalmente, eu não gosto muito do termo ressignificou a palavra, por exemplo, purgatório, castigo, recompensa, né? Eu prefiro o que você usou. Ele dá uma nova interpretação segundo a teoria espírita. Então, Kardec vai, né, explicar sobre a questão do purgatório segundo o Espiritismo. E isso, né, como você bem colocou, se nós lermos as obras de Kardec num todo, vamos encontrar sempre castigo, recompensa, punição, Deus que permite, o véu do esquecimento, quando, né, muitos não compreendem, e aí, Michel, quero tocar nesse ponto aqui, como nós estamos se detendo nesse assunto, muitos acham que véu do esquecimento é como se Deus colocasse algo na memória da alma, impedindo que ela pudesse recordar as suas vidas passadas. Michel, esse conceito aí que eu disse agora, está correto? Essa ideia? Sim, mas é exatamente esse o cuidado que a gente vai ter que ter. Quando a gente fala Deus fez ou Deus faz, é no sentido das leis naturais. Significa que naturalmente o corpo tem limitações que fazem com que